De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Estamos gravando mais uma aula da EBD, Escola Bíblica em Casa. E dessa vez com bastante conteúdo, com bastante subsídio para o seu aprendizado. Fica conosco até o final desse vídeo e certamente você vai ser abençoado com muito conteúdo bom dessa lição promissora. Eu sou o evangelista Celso, quero saudar a todos com a paz do Senhor e todos sejam bem-vindos ao nosso canal, nesse canal abençoado, ok? Você que pela primeira vez está participando desse canal, por gentileza se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe nossos vídeos. Para você que já é inscrito, compartilhe, dá o seu joinha e fica conosco até o término dessa gravação, dessa videoaula, tá? E hoje nós estaremos ministrando a lição de número 10, ok? Chegamos na lição de número 10, falta aí 2 lições para nós terminar esse segundo trimestre, né? Essa lição, ela vai até a 13, ou seja, 3 lições para terminar esse trimestre, ok? Lição de número 10 vai ser ministrada na sua igreja dia 9 de julho de 2024, que é o dia do pastor. Não podemos esquecer de fazer, menção desse dia abençoado que é o dia do pastor, ok? O tema da nossa lição é desenvolvendo uma consciência de santidade. Então o tema nosso hoje é a santificação, É a doutrina que está na matéria da soteriologia, Nós temos a doutrina da regeneração, a doutrina da santificação e a doutrina da justificação, ok? O textual da nossa lição está em Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeira coisa aqui, o óculos, o binóculo ou a lente que nos faz enxergar o Senhor, que dá-nos condições de ver o Senhor, chama-se santificação. Sem essa lente, jamais poderemos ver o Senhor, ok? Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então, santificação não é uma opção, é uma necessidade. Se você quiser encontrar com o Senhor, você precisa necessariamente santificar a sua vida, porque Deus não comunga com o pecado, mas Ele comunga com uma pessoa de vida santa, ok? A nossa lição é comentada pelo nosso pastor Osiel Gomes, um exímio pastor, formado em várias áreas da teologia, e também tem sua participação no YouTube com as suas pregações abençoadas, ok? Quem não conhece é só colocar lá, pastor Osiel Gomes, vai ali assistir ensinos e pregações abençoadas, vinda direto de Deus para os nossos corações, ok? A leitura bíblica em classe está em 1 Pedro 1, verso 13 ao 21, tá? Não vamos fazer leitura para nós ganharmos tempo e já vamos entrar sem delongas, sem demora, na introdução. E nós temos aqui 3 pontos principais, como é de costume o escritor, fazer, ok? Primeiro ponto, ou primeiro tópico, a perspectiva bíblica da santificação, com 3 subtópicos, ok? No segundo tópico, a santificação e seus estágios, com 3 também subtópicos, ok? E o terceiro e último tópico, o julgamento do Deus Santo, também com 3 subtópicos. E já adentrando aqui na nossa introdução, a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. E é o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos, no tempo presente. E, por isso, sabemos que existimos. Tá? Então, essa é a razão de sabermos que existimos, neste mundo, tá? Porque o que está à nossa volta e o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos, ok? Conscientes, no tempo presente. E por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito
de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Então, o crente, para comungar com Deus, para um dia estar com Deus, ele precisa de ter uma vida de santificação, ok? E nós vamos ver aqui os 3 estágios da santificação. Quais são esses 3 estágios? O estágio posicional, quando você aceita Cristo como Salvador, que é regenerado, ok? Que passa pelo novo nascimento. Depois, o segundo estágio é o progressivo. Você vai uma vida a cada dia, se santificando, aperfeiçoando, buscando o aperfeiçoamento diante de Deus. E também o estágio posicional, progressivo, e o estágio pleno. Esse estágio pleno não é possível nós termos ele aqui na terra. Só vai ser após a glorificação do nosso corpo, a transformação do nosso corpo no arrebatamento. Aí nós vamos ter a plenitude da santificação. Não vamos preocupar mais com o pecado, porque agora a santificação posicional e progressiva já passou, e agora nós vamos ter uma santificação plena. Seremos eternamente santos, sem preocupar com o pecado e estar se santificando a cada dia, porque nós teremos uma santificação plena. Então são os 3 estágios: posicional, quando você aceita Jesus; progressiva, na vida de crente, ok? Cada dia santificando; e depois no arrebatamento o estágio pleno, a santificação plena, ok? Então são os 3 estágios que nós vamos estudar nessa lição, e algumas coisitas as mais, sobre a santificação. Primeiro tópico da nossa lição: a perspectiva bíblica da santificação. Então, qual é a perspectiva bíblica da santificação? Nós vamos ver agora. No primeiro ponto, santificação no Antigo Testamento, do hebraico kodesh, ok? Santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, principalmente a Deus. Kodesh se refere à pessoa de Deus, aquele que vive na luz inacessível, o Pai das luzes. João disse que ele é a luz e nele não há trevas, Então Deus é a própria luz e nele não há trevas, porque ele vive na inacessível, luzes, ok? É o Pai das luzes. Então, aqui Kadosh ou Kodesh se refere a Deus, mas também se refere, a sacralidade significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, a lugares, ok? Coisas, algo à parte, separado. Essa palavra derivada da raiz verbal hebraica, é Kadash, ok? Que traz a ideia de consagrar-se, santificar-se, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento, como santidade. Êxodos 15 e 11, coisa santa, Números 4 e 15, e santuário, Êxodo 36 e 4. Outro sim, o adjetivo Kadosh, muito presente no Pentateuco. Os primeiros livros da Bíblia trazem a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteira consagrada, separada, santificada a Deus. Gênesis 2 e 3, em Êxodo 19 e 6. Como eu disse, Kodesh se dirige diretamente a Deus, a objeto separado a Deus, ok? E temos a palavra Kadosh, que se refere às pessoas que se separam para santificar a Deus. Então, a santidade significa separação das coisas pecaminosas, do sistema mundano. Então, alguém vai dizer, olha, culto terça-feira, vai falar em santidade, vai constranger, é acusação, não. Culto terça-feira só pode ter acusação e constrangimento para pessoas que não sabem ensinar.
Porque ensinar a santidade não é falar de um Deus acusador, mas é falar de um Pai protetor. Porque quando Deus nos separa para a santificação, Ele está nos protegendo da morte eterna e nos conservando e nos preparando para a vida eterna, nos livrando do mal. A santificação nos livra do mal, nos livra de pecar contra Deus, porque o pecado gera morte. Tá? O pecado, ele traz para nós a morte. E uma vez que você deseja, aceita Jesus e deseja santificar, então Deus vai te separar você, para você não ocorrer na morte eterna, mas ter vida eterna, ok? É como Jesus diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna, mas apertada é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Então são dois caminhos, são dois estilos de vida, tá? E são muitos que entram pela porta larga, mas são poucos que entram pela porta estreita, porque exige renúncia. Mas a consequência da porta estreita é a vida eterna, a alegria eterna em Cristo Jesus. Mas a consequência da porta larga, tá? Do caminho espaçoso, a porta espaçosa do caminho largo, a consequência é morte eterna. Né? É inferno, é sofrimento eterno. Então está aqui, tá? A santificação não é um Deus que vem, né, acusar, um Deus que vem trazer uma tortura, não. A doutrina da santificação é de um pai protetor, de um pai que vem proteger seu filho através da santificação para não incorrer na morte e na perdição eterna. Então, nada disso, né? E os cultos de terça-feira é uma bênção, que todos estejam lá para aprender a doutrina da santificação, tá? Da regeneração e também da justificação. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados pelo o seu sacrifício na cruz do Calvário. E nessa regeneração, quando você aceita Cristo como Salvador, então você toma posição de salvo, de santo. Tá? Então é a santificação do seu primeiro estágio. Estágio posicional, você toma posição de santo. Se você partir para a glória, quando você aceitou Jesus, você vai direto para o céu, ok? Agora, depois que você aceitou, vai participar dos cultos, dos trabalhos da igreja, então você vai ter o segundo estágio, que é a santificação posicional. Você vai santificar a cada dia e cada vez mais, porque Provérbios 4,18, se não estou enganado, diz que o justo, na vereda do justo, é como o sol, que brilha mais e mais até chegar a dia perfeito. Tá? Então ela é progressiva. Agora o último estágio é a santificação plena, que é só após o arrebatamento, ou no arrebatamento seremos transformados, e aí nunca mais, né, teremos que estar aí lutando para nos santificar, porque aí nós seremos santos eternamente, porque lá na glória não haverá pecado. Então são os três estágios da santificação, da doutrina da santificação. Avançando para o segundo ponto, no Novo Testamento, o verbo grego agiazo ou agiazo, tá? Melhor dizendo, quer dizer santificar, trazer a ideia de tornar-se santo, purificar ou consagrar, venerar. Ser santo, esse termo abrange o sentido de um crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. 1 Coríntios 6 e 11. Tá? Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Efésios 5 e 26. 1 Tessalonicenses 5 e 23. E vós sejais em tudo, né? No espírito, na alma e no corpo, né? Irrepreensível e conservados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a santificação aqui é no espírito, na alma e no corpo. Deus não quer só o corpo, não quer só o coração como alguém ensina por aí, tá? Mas Ele quer o espírito, a alma e o corpo. Porque quem convence o homem, quando o homem aceita Jesus como Salvador, é o Espírito Santo.
tá? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E agora, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós precisamos conservar esse templo, né, em santidade. E nesse templo, nesse vernáculo, ok? Nós temos dentro dele, né, a alma e o espírito, ok? E essa alma e espírito precisa também se santificar. E a alma e o espírito sendo santificado, o corpo, então, esse involucro, ele vai transmitir ou transparecer e dar testemunho que ele é um filho de Deus, porque tem uma vida santa na presença de Deus. Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, a santidade exigida pela palavra. Olha aí, né? Qual é a santidade exigida pela palavra? Em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. A palavra da verdade nos santifica, João 17:17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Hebreus 12:14. Então aqui nós vemos, tá? Em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Quais são as áreas de nossas vidas? São 3. Espírito, alma e corpo. Como Deus recria o nosso espírito, né? Nos santifica. Deus, ele nos santifica o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Tá? Já como Satanás contamina o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito? Via carne, através da natureza caída. Então, através da natureza caída, da carnalidade nossa, então Satanás consegue contaminar a nossa alma e nosso espírito. E Deus, através do nosso espírito, ele santifica a nossa alma e o nosso corpo. Qual é o pecado do espírito? A soberba, o orgulho, a exaltação, tá? Esse é o pecado do espírito, né? Isso que contamina o espírito. Qual é o pecado da alma, que contamina a alma? Tá? A cobiça, né? A área da prostituição, o desejo carnal, tá? A inveja, feitiçaria, todas essas coisas contaminam a alma. E o que contamina o corpo? Os vícios, todos os vícios. A alma é o centro, né, da atenção, é o centro da vontade, da evolução, ok? Então ela vai transmitir isso para contaminar o corpo e o corpo vai praticar todo tipo de vício. O vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da prostituição, ok? Então isso contamina o corpo. Então guarda aí, o pecado do espírito é a soberba, o orgulho. O pecado da alma é toda inveja, certo? Todo o desejo carnal na prostituição e outras coisas mais, ok? Que Paulo relata lá em Gálatas 5:19 em diante, ok? E aí, o pecado do corpo são os vícios, que é praticado, consumado pelo corpo. Então nós precisamos ter plenamente, né, conservado, né, em santidade o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo para o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que fica bem claro isso. Avançando para o segundo tópico, a santificação e seus estágios. Aí nós vamos ver, né, já demos uma palhinha aqui sobre o estágio da santificação e vamos ver com mais clareza aqui nesse segundo tópico. Primeiro ponto, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Romanos 6:19 até o 22. 1 Tessalonicenses 4, 1 até o 7. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:29. Você pode conferir, tá ok?
Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente, de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. 2 Coríntios 7:1, Efésios 4:12, 13 e Efésios 5:26. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação, ou santificação plena. Então está aqui os 3 estágios, tá? Quando você aceita Jesus como Salvador, que você é justificado, que você é regenerado, se torna uma nova criatura, então você toma posição de santo, tá? Alguém, poxa vida, eu não aceito que me seja santo, ninguém é santo. Não, irmão. Isso aí é uma tradição católica, que o santo tem que ser isento de tudo, tem que ir para o mosteiro, certo? Que não pode haver pecado, não. A posição de santo aqui é que nós estamos numa posição de santo e estamos sujeitos, nós estamos nessa terra, estamos sujeitos ao pecado involuntário, não ao pecado voluntário. Qual é a diferença? O pecado voluntário é que ele tem prazer em pecar. Uma vez santo, você não tem mais prazer em pecar, mas você pode cometer pecado involuntário. E esse pecado é passível de perdão, é passível de conserto com Deus. Uma vez que você cometeu um pecado involuntário, você recorre a Deus, e o apóstolo João, na sua primeira carta, diz lá no capítulo 1 e 7, né? Se nós andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso e não há verdade em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda iniquidade. Tá? Então é esse. Não é uma vez santo, você vai, certo, ser canonizado, não. Tá? Você pode cair em pecado involuntário. Já não tem mais desejo de fazer pecado voluntário. Não tem mais prazer no pecado. Mas você pode cometer pecado involuntário. Porque nós estamos aqui nesse primeiro estágio, nós estamos nessa terra. E aí vem o segundo estágio, que é o estágio da santificação progressiva. Você vai corrigir seus erros hoje e amanhã você vai corrigir mais, e a cada dia você vai progressivamente se santificando a sua vida, separando para Deus, porque Deus quer um povo separado para Ele. Essa é a santificação progressiva. E como diz Provérbios 4:18, tá? A vereda do justo é como o sol da aurora, vai brilhando mais e mais até chegar ao dia perfeito. Qual é esse dia perfeito? É o terceiro estágio, o estágio pleno, da santificação plena, a plenitude da santificação, quando nós seremos transformados, quando Jesus vir buscar o seu povo no arrebatamento, que os mortos ressuscitarão primeiro, nós não precederemos ele, e junto com eles nós receberemos um corpo glorificado, que aí o pecado não terá mais poder sobre a nossa vida e nem a morte. A morte será vencida, ok? E nós seremos transformados juntamente com aqueles que ressuscitarão com Cristo, nós que ficarmos vivos, e seremos arrebatados a encontrar com Cristo nos ares. E aí a santidade plena. Nunca mais teremos o risco de pecar, de cometer pecado voluntário, porque nós estaremos num lugar santo, que nunca mais vamos preocupar com o pecado, seremos santos eternamente. É para isso que nós estamos preparando. Posição de santo, né? Que é o primeiro estágio, a santificação progressiva, que é o segundo estágio, e a última, que é a plenitude, que é a santificação plena para todo o sempre. Então nós temos aqui, né? Então, a santificação plena, tá? Nessa segundo, os 3 estágios da santificação, ok? Avançando agora para o alvo, terceiro tópico, o alvo da santificação. Então vimos nesse segundo tópico, que é importante, é o cerne dessa lição, tá? Que é os 3 estágios da santificação. Expliquei para vocês, acredito que vocês já adquiriram, né, esse conhecimento, esse subsídio, através dessa explicação muito importante, ok? Agora nós vamos avançar então para o terceiro tópico da nossa lição. Tá? Então, ainda lendo aqui, nessa parte do segundo tópico, os 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus.
completamente regenerado, declarado sem pecado, trata-se da santificação inicial ou posicional. Ok? 1 Coríntios 6 e 11, já li, eu quero repetir para vocês. A repetição é pedagógica, né? Quanto mais se repete, mais você aprende, tá? Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação, neste mundo em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Gálatas 5:16 ao 18, Efésios 4:20, 24, 27 ao 30. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus. Romanos 8:29. 1 João 3:2. E receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. João 20, 24 ao 29 e 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Então, quando Jesus ressuscitou, né, ele apareceu aos seus discípulos num corpo glorificado. Eles estavam em um lugar fechado por causa dos judeus, por causa da perseguição, e havia Jesus sido morto, crucificado na cruz, e eles estavam com medo e fechado, e ali orando. De repente, Jesus aparece sem abrir a porta, né? Porque o seu corpo já estava glorificado. Ele entrou, não a porta, não precisa de porta, atravessou a parede e se apresentou no meio deles. E disse, olha, eu estou aqui, né? De corpo e alma. Tá? E Tomé teve dúvida e falou, toca aqui no lugar onde eu fui crucificado, no lugar dos cravos, e verás que eu estou, não é um espírito, mas eu estou em corpo aqui, né? Porém Jesus estava num corpo glorificado, porque o corpo glorificado não tem barreira para ele, tá? E esse corpo glorificado é que nós vamos também receber, né, na ressurreição dos mortos, e aqueles que ficarem vivos vai ser transformado nesse corpo que não será mais corruptível, ok? Aí é a santidade plena, certo? Como eu expliquei, seremos como Jesus, tá? Em um corpo glorioso que não terá mais barreira da atmosfera, ok? Nós atravessaremos essa atmosfera, não mais a barreira, né? Não há mais doenças para nos atingir, porque nós temos um corpo glorificado, certo? E nada nos impedirá de ser santo juntamente com Cristo Jesus, porque nós vencemos o pecado e vencemos a morte em Cristo Jesus. Avançando para o terceiro ponto do segundo tópico, o alvo da santificação. Segundo o estudo de 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino, Mateus 5 e 8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. João 14 e 23. Então, diz que o apóstolo Paulo, que nós somos a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo. Jesus disse, olha, nós veremos e faremos morada em vocês, eu, o Pai e o Filho, eu, o Pai e o Espírito Santo, habitaremos, assim como o Pai, eu e o Pai somos um, também seremos um em vocês, todos vocês serão em nós, ok? Olha a importância, né, de nós santificarmos a nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo, então é preciso, né, de santificação. Agora, essa santificação é uma santificação progressiva. Você não está isento de cometer pecado involuntário, tá? Então, não fique zangado quando alguém chama você de santo, porque você realmente é um santo. Você está santificando, você está se esforçando. E Deus vê você uma pessoa, né, em santificação progressiva. Então, você é um eleito, você é povo santo de Deus, você é eleito, é a igreja santa de Deus, você faz parte dela, ok? Então você é um santo de Deus, porém, em santificação progressiva, até chegar o dia da santificação plena, né, que é o arrebatamento da igreja, o corpo glorificado em Cristo Jesus. Então, você precisa de guardar os mandamentos de Deus, de obedecer a palavra de Deus, separar desse mundo, do sistema mundano, tá? Não é sair do mundo, mas é separar do sistema mundano, né? Que é a pecaminosidade, que é a prostituição, né? As danceterias, as jogatinas,
as bebedices, tá? E tanto outros mais sistema mundano que é controlado por Satanás. Porque Satanás, ele passa por essas regiões, tá? E diz, tudo isso aqui é meu. Mas quando ele passa sobre o povo de Deus, na igreja, na eclésia, a igreja santa, ele diz, isso aqui é do homem lá de cima, porque ele sabe que é um povo separado que está santificando para a volta de Cristo. E precisamos de ter essa santificação progressiva em nossa vida até a volta do Senhor, porque nós somos povo santo e separado. Não para ser saído do mundo. Deus falou, Jesus disse, eu não quero que os tire do mundo, mas guarde-o no mundo. Tá? Porque nós somos necessários, porque nós somos luz e sal da terra. E nós temos que estar nesse mundo não misturado, não moldado pelo mundo, mas separado, mas pregando para as pessoas, para que eles possam sair da garra de Satanás e vir para o reino de Deus. Nós somos a atalaia de Cristo, tá? Deus disse, né, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é esse mundo? É o mundo humano, o mundo perdido. Mas em 1 João 2:15 diz, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Qual é esse mundo? Não é um mundo cosmo, nem um mundo ser humano, mas é um mundo sistema, dirigido, tá? Dirigido e controlado por Satanás, que é todas as ofertas, né, oferecidas para que a carne peque, para que a carne contamine e não santifique a Deus. Então é o mundo sistema que está falando lá em 1 João 2:15 e o mundo humano que Deus está falando em João 3:16. Então precisamos separar esses mundos, tá? Porque há vários mundos, mundo dos animais, mundo dos homens, mundo cosmo, mas aqui está falando exclusivamente isso. João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, tá? Parece que há um contraste, porque Deus manda amar, né? Deus disse que amou o mundo. E agora, em João 2:15, primeira carta, fala que não ameis o mundo. Mas aí nós temos que separar e saber que é o mundo sistema. E o mundo que Deus está falando em João 3:16 é o mundo humano que precisa ser resgatado da garra de Satanás, da onde nós saímos, né? E agora tomamos a posição de santo e estamos no estágio da santificação progressiva. Tá? Então é preciso estar, né, cada dia mais santificando ao Senhor. Terceiro e último ponto, ou tópico, o julgamento de Deus santo. Tá? Então, nós temos aqui o julgamento do Deus santo, o Deus santo. A Bíblia revela, no primeiro tópico, ou no primeiro ponto, Deus como santo de Israel. Isaías 1:4, né? Que Isaías também no capítulo 6, ele diz que viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. E os serafins, né, eles louvavam a Deus e diziam, santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes. Por quê? Porque ele estava santificando o nome de Deus, santificando o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Por isso eles falam 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor. Porque tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo são Deus, ok? E eles diziam, toda a terra está cheia da sua glória, né? Porque Deus está em todas as partes. Porque Ele ama o ser humano e quer que todos sejam salvos. Então a Bíblia revela um Deus como um santo de Israel. Isaías 1:4. Com um nome santo. Isaías 57, você pode conferir. Isaías 57:15, não vamos ler para não perdermos tempos, para ganharmos tempos. Os serafins declaram a sua santidade. Isaías 6:3, ao que nós referimos agora. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Aí é o Kodesh, tá? A santidade que pertence só a Deus, a sua essência. Tá? Já o Kadosh, já é nós que devemos santificar, porque nós não somos plenamente santos, mas Deus é plenamente santo, Ele é a essência, né? Ele é a própria santidade, né? A essência, né, está em Deus da santidade, porque Ele é um Deus santo e vive, né, habita na luz inacessível. Tá? O João diz que Ele é a luz e nele não há trevas, porém nós somos santificados através de Cristo Jesus, tá? Que é o Kodesh, pertence a Deus, santo, a essência,
e o kadosh pertence a nós, que nós devemos santificar. Então são essas duas diferenças aí dessa palavra hebraica, né, que no grego é adazo, né? Então temos aí essas palavras, e no grego está falando da nossa santificação para com Deus, tá? Em Deus. Então, Isaías 6:3. Em santidade ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel 2:2. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então, Deus nos chama para ser santo, né, nessa jornada maravilhosa, tá, que é andar com Deus. Ok? No segundo ponto, do terceiro tópico, santidade exigida a todos os crentes. Então, a santidade não é exigida a alguns privilegiados, mas é a todos os crentes, ok? A igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor, Efésios 2:21. Por meio do nosso amado Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito diante de Deus, Efésios 5:26-27. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exaltados e convocados a andar em santidade, Hebreus 12:14. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade, Romanos 12:1. E como se consagra a Deus? Leitura da palavra, vigilância, oração e jejum. E habitualmente frequentar a igreja templo, tá? Está ali aprendendo a palavra nos cultos oficiais, porque o crente que larga de ir à igreja habitualmente, nos cultos oficiais, ele se torna um desigrejado, e aí ele comete heresia, tá? Agora o crente que só ora, tá, e não jejuma, e não lê a Bíblia, ele pode cair no fanatismo, é o que nós vemos muito, tá? E aí tem até que faz uma seita herética também, tá? Então, as coisas têm que andar junto. Palavra de Deus, vigilância, jejum, oração e habitual frequência na casa de Deus. Essa é a posição do verdadeiro santo que quer servir a Deus, tá? Fazer parte da eclésia, do corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Fora do corpo de Cristo não há vida, ok? Avançando para o terceiro e último ponto do terceiro e último tópico: santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam, tá? Então, santidade é a pureza, o sentimento puro de Deus, a pureza de Deus, a essência de Deus, tá? E a justiça é a atitude reta de Deus, tá? Então, só para você diferenciar aí, ok? São atributos divinos que se relacionam, os dois se relacionam, tá? Um não é sem o outro. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há trevas alguma, 1 João 1:5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos importantes para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Gênesis 6:12 e verso 13. Ali, Gênesis fala, verso 6, sobre a terra corrompida. E Deus diz a Noé: eu vou destruir o homem, porque me arrependi. Ele se corrompeu, havia ali uma corrupção total, né? Homossexualismo,
se apoderando do outro, e não havia justiça. E Deus então resolveu mandar o dilúvio para destruir toda a carne, porque havia corrompido toda a terra, havia se corrompido perante ele. E não vai ser diferente agora. O jeito que vai as coisas, Deus vai arrebatar a igreja e esse mundo será destruído. Passará pela grande tribulação e depois virá o fim após o milênio, né? Então é muito importante aqui, né? E também Deus, é por isso que os crentes, quando cometem um pecado involuntário, ele tem que confessar. Porque Provérbios 28:3 diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus, mas aquele que encobre as suas transgressões se torna como ímpio e nunca prosperará. Tá? Então Deus não deixar impune. Tá? Essas pessoas que cometem, políticos que cometem infrações graves, injustiça, tá? Governantes, presidentes, como Hitler, como Mussolini e outros mais, não vai ficar impune. No juízo final será julgado e vai com as suas próprias pernas inaugurar o lago de fogo. Ok? Então não é Deus que manda para o inferno, mas a pessoa vai ser conscientizada que ele vai para o inferno por causa das suas atitudes, né? Das suas omissões, certo? E das suas atrocidades, ok? Porém o crente é um pecador remido. Ele pode até cometer um pecado involuntário, mas ele pede perdão, o Espírito Santo fala com ele, ele confessa e ele é purificado como aquela mulher adúltera que chegou ali sendo condenada por toda aquela turma. E Jesus disse, olha, alguém te condena? Porque Jesus disse, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E foram saindo de mamana caducando, do pequeno ao maior, porque todos eram pecadores. E Jesus, cadê os seus acusadores? Olha, Senhor, não tem mais nenhum. Eles não te acusaram? Não. Então nem eu te acuso, mas vai e não peques mais. Aquela mulher estava confessando os seus pecados. Então o crente tem que ter dessa forma. Cometer um pecado involuntário, todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas tem que confessar e deixar. Arrependimento é deixar o pecado. Tá? Não ficar incidente. Tá? Cometendo os mesmos pecados, porque Deus não é trouxa. Tá? Chega um momento que Deus dá um basta. Então nós temos que pedir perdão e abandonar o pecado. Ninguém está isento, nenhum crente está isento de não cometer um pecado involuntário. Mas tem um advogado no céu que perdoa o nosso pecado uma vez que você confessa e deixa, tá? Então chegamos aqui no final dessa lição maravilhosa. Acredito que você adquiriu muito sobre a santidade e de hoje em diante você vai à igreja por culto de doutrina, certo? Porque a doutrina da santidade não é punição, não é um Deus acusativo, mas é um Pai protetor protegendo você para não pecar e para não ir para o inferno, tá? Então essa é a doutrina da santificação, junto com a regeneração, tá? E a justificação. São 3 matérias da soteriologia. Você estuda na soteriologia, ok? Sinóptico desse terceiro tópico, eu faço questão de ler, nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Então não há privilegiado diante da justiça de Deus. Todos vão ser julgados, ok? Exceto aqueles que confessam e deixam seu pecado. Tá? Conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus, para que possa tomá-la como um padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo, até o final da nossa jornada. 1 João 2:3. Estamos no tempo de ser consciente que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus, que não se contradizem. Então Deus está pronto para nos santificar, porém é preciso nós decidirmos querer ser santo, porque é o livre-arbítrio. Deus não quer ninguém escravizado, nem forçado, nem robotizado, mas Ele quer pessoas voluntárias, porque os olhos do Senhor procuram os homens santos, os homens bons da terra, tá? Para os santificar. E aí, você uma vez aceitando a proposta de Deus e quer ter uma vida de santificação, então Deus vai trabalhar na sua vida e separar você para a sua obra e para você ter intimidade com Ele e falar com Ele em oração, através da palavra. Então é isso, você tem livre-arbítrio para decidir. E hoje eu te
você que está ouvindo esse vídeo, que você decida servir a Deus, aceitar Jesus para ser uma pessoa santificada na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a nossa vida, a vida da sua família e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye. Que Deus abençoe a todos.